Que bom que estamos unidos novamente para refletir sobre o Evangelho. Dessa vez vai ser o quarto domingo da Páscoa. Evangelho segundo São João, no capítulo 10, versículos de 11 a 18. A Páscoa abarca todo o período que vai entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. São 40 dias no qual Jesus está aparecendo aos discípulos. Logicamente, isso não está documentado nos evangelhos, ou seja, não aparece nos evangelhos o que acontece durante esses 40 dias. Aparecem algumas aparições em um momento, um e outro, sobretudo logo depois da ressurreição do Senhor e depois a própria ascensão do Senhor aos céus, 40 dias depois daquele primeiro evento. Então, nós não podemos pensar que durante essas semanas da Páscoa, nós vamos seguir vendo os evangelhos da ressurreição, porque já vimos todos, já os analisamos, já aprofundamos isso. Então, a liturgia dessa semana, das semanas, vai oferecer características de Jesus, que provavelmente ele falou durante a sua vida, mas que os discípulos não tinham compreendido, porque ainda não tinha se completado o ciclo de Jesus nesta vida. Então, essa semana vamos tratar sobre o evangelho assim chamado do bom pastor, no qual São João revela o que Jesus contou aos seus discípulos sobre si mesmo, sobre a sua missão, sobre a sua natureza, se servindo de algo que era muito comum naquela época, o pastoreio, os pastores, aqueles que por ofício cuidavam das ovelhas. Então, vamos deixar para que vocês possam ler o Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18, e depois propomos algumas perguntas para a reflexão. Boa leitura! Vamos propor então algumas perguntas cujo objetivo é ajudar-nos a aprofundar o texto. Nós queremos seguir o texto, nós queremos entrar no texto, nós queremos trazer o maior proveito possível do texto. E Jesus já começa dizendo que ele é o bom pastor. Vamos recordar rapidamente o que é um pastor, né? É uma pessoa que cuida das ovelhas. Então, ele sai para levá-las a pastar, comer, a beber, e depois as traz de volta para um redil, que é um pequeno curral, onde elas estão seguras para passar a noite. Hoje em dia não é muito comum nós vemos isso, né? Não é que em São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, nós saímos na rua e na avenida está o sinal vermelho para que passe o pastor com as suas ovelhas. Essa é uma cena rara de nós podermos ver. Mas é muito impactante o fato de que tantas ovelhas com um pastor não se percam por aí. Porque existe uma afinidade entre o pastor e as ovelhas. Um pastor não é como as modernas criações de gado para abate, por exemplo, né? Ou para leite, né? Que são mecanizados. Não existe uma relação entre o homem e o animal. O pastor, sim. As ovelhas, elas escutam a voz do pastor e reconhecem. É impressionante. Eu nunca fui testemunha disso, mas já me contaram que em um redil onde se uniam 2, 3 ou 4 rebanhos de 4 pastores distintos, depois, como é que você faz para separar as ovelhas? Você vai reconhecendo, aquela ali é a minha, aquela outra, 2.000, 3.000, 4.000 ovelhas, que isso? Chegava o pastor assobiando e as suas ovelhas saíam. Impressionante. Impressionante. O que sim eu já vi, né, foram pastores pastoreando nos campos. E sim, está o pastor lá sentado e as ovelhas pastando tranquilamente. Depois, quando ele se levanta para ir embora,
Nossa, vem todas. Impressionante. Existe uma relação de confiança entre as ovelhas e o pastor. E naquela época, em Israel, existiam muitos pastores com muitas ovelhas. Então Jesus se serve dessa imagem para nos explicar como é o seu amor. Então, aqui vai a primeira pergunta: quem é o bom pastor? Para nós a resposta é óbvia, é Jesus. Mas nós não queremos ficar só com isso, né? Queremos saber por que ele faz essa comparação dele como bom pastor. Por que Jesus é o bom pastor? Pensamos na humanidade. Deus criou o ser humano, deve fazer aproximadamente uns 100 mil anos. Quantos seres humanos já passaram pela face da Terra, de lá, do início da criação de Adão e Eva, até os dias de hoje? Eu não faço a menor ideia, nunca tentei fazer essas contas. Mas hoje em dia, quantos bilhões de pessoas existem no mundo? 5, 6, 7, 8 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas existem no mundo. Olha que número mais absurdo. Como é possível que alguém conheça essas pessoas e todas as outras pessoas que já passaram pelo mundo? Ah, pois existe alguém que sim as conhece e as ama e as reconhece. Esse é Deus. E quem é o Deus encarnado? É Jesus. Isso para nós é muito difícil de entender. Com a nossa pequena mente, nós achamos que é impossível. Porque nós, quando nós tratamos de lembrar, por exemplo, quem são as pessoas que nós amamos, são bem poucas. São bem poucas. As pessoas que conhecemos aumentam um pouco mais, mas não são centenas. Tá bom, vamos dizer que sejam centenas, não são milhares de pessoas. Então, como que alguém pode conhecer e amar bilhões de pessoas? Só alguém infinito, só Deus, Deus em pessoa. Então, dessa relação de intimidade do pastor com as suas ovelhas, Jesus quis dar a entender a nós, pobres pecadores limitados, como é o seu amor. Ele nos conhece. E, de fato, mais adiante, ele diz no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E quando Jesus diz que conhece, não é um conhecimento superficial, do tipo, aquela ali é minha. É um conhecimento profundo, mais profundo do que o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos. Repito isso porque é bem importante. O conhecimento que Jesus, que é Deus, bom pastor, tem de nós é mais profundo do que o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Porque Ele nos criou. Ele escolheu como nós seríamos. Ele, com a sua visão onipotente, onisciente e providente, ele consegue ver o nosso futuro, o que nos espera. Então, ele sabe muito mais do que nós mesmos. Ele conhece o nosso interior. E não me refiro ao interior físico, tipo os nossos pulmões, nosso fígado, o estado dos nossos rins. Ele conhece o interior da nossa alma, a nossa alma, o nosso espírito. Ele conhece qual é o maior desejo do nosso coração, que é Ele mesmo. E Ele nos ama. E depois interessante que ele diz logo em seguida, as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas me conhecem. Então, aquelas ovelhas que realmente são dele, aquelas que se deixaram tocar pelo seu amor, aquelas que se sabem conhecidas por ele e têm uma relação de amizade com ele, o conhecem. É claro que o conhecimento de Deus sobre nós é infinitamente superior ao nosso conhecimento de Deus.
O que Deus sabe sobre nós é infinitamente maior do que o que nós sabemos sobre Deus. Mas existe um conhecimento, existe uma relação. Então, essa relação é uma relação de amizade e de confiança. Então, quem é o pastor? O pastor é Jesus. E ele é o bom pastor. Existe uma bondade no seu coração. Uma bondade que supera absolutamente a bondade que pode haver no nosso coração. Então, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, quer dizer que ele é o pastor por excelência e ele é o pastor que encarna a bondade por excelência. Em seguida, a gente faz a segunda pergunta. Por que o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas? Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Por que ele precisa dar a vida? Afinal de contas, o pastor não tem que ser aquele que cuida das ovelhas? Pois é, o que cuida das ovelhas até a necessidade extrema. Quando um pastor está com as suas ovelhas e no campo se encontra com um lobo, que raramente aparece solitário, vem em matilha, né? Ele precisa defender as suas ovelhas. As ovelhas, elas não vão conseguir se defender diante do lobo. Você já viu uma ovelha, né? E já viu um lobo. Não tem a menor chance da ovelha fazer nada. Primeiro porque ela não corre quase nada. Depois porque ela é meio burrinha, ela não sabe se esconder, não sabe usar tática, não sabe fazer nada. Enfim, resumidamente, a ovelha não sabe fazer nada. Tem que alguém fazer tudo por ela. E o lobo é o contrário. É um animal forte, ágil, veloz, feroz e sanguinário. Assim que não tem a menor chance que a ovelha possa se salvar diante do lobo, a não ser que intervenha o pastor. E pode ser que essa intervenção leve o pastor à própria morte, para que se salvem as ovelhas. E essa imagem que Jesus deu antes de morrer na cruz já dizia até que ponto ele nos amava. Já dizia aquilo que ele ia fazer, ele estava profetizando sobre si mesmo. Ele era o pastor que ia dar a vida pelas ovelhas, contra os inimigos, o demônio, que nunca vem sozinho, vem em matilha. E o demônio é muito mais ágil, muito mais forte, muito mais inteligente e muito mais feroz do que nós. E nós somos como as ovelhas, lentas, sem agilidade e bastante burrinhos. Fáceis de sermos enganados. Contra esse inimigo, o que nós poderíamos fazer? Nada. Íamos sucumbir vilmente. Mas Jesus é o bom pastor. Ele não só nos criou como ele se encarnou para nos salvar, para dar o seu sangue até a última gota por cada um de nós, para que nós pudéssemos nos salvar e não perecer como ovelhas que são abandonadas. E essa resposta fica mais clara quando a gente fala do terceiro ponto, né? Quem é o mercenário? O que é um mercenário? É uma pessoa que trabalha por salário, sobretudo quando se trata de fazer um mal aos outros ou tirar um proveito abusivo, né? Então, um soldado mercenário, ele é contratado para fazer uma invasão, para destruir algo, etc. Né? Eram os exércitos mercenários muito comuns na antiguidade, que os soldados eram contratados para algo. Não era como ser o soldado de um exército regular no qual eu estou defendendo os ideais. Não, não tem ideais aqui. O ideal é econômico, é do meu egoísmo. Então, um mercenário seria um pastor que está cuidando das ovelhas, não pelo bem das ovelhas, mas pelo bem próprio. Pelo bem próprio. Ele não pensa minimamente no bem das ovelhas. Então, ele não está disposto a fazer nada que o comprometa. Com tal de que as coisas funcionem e ele saia no lucro, contem com ele.
Mas no momento que a sua saúde, a sua vida, ou inclusive o seu bem-estar possa ser comprometido, pernas para que te queiram. Então, pois, na comparação, pois, na hora que surge o lobo, o mercenário sai correndo. Pois é, eu vou me comprometer com essas ovelhas? Não, o problema é delas. O problema é delas e daquele que me contratou para cuidar delas. Então, se não me pagar por isso, é muito menos o que ele me ia pagar do que o que eu ia gastar para me recuperar. Fazendo a comparação, né? O mercenário é aquele que se interessa pelos demais só para proveito próprio. Não está disposto a querer o bem da pessoa amada. No caso da fé, pode ser um sacerdote que pensa em si mesmo, que não está disposto a querer salvar a vida espiritual e a vida eterna das suas ovelhas. Está querendo o seu próprio progresso, o seu próprio benefício, o seu próprio bem-estar, os seus seguidores, os seus likes, a sua fama, a sua realização, a sua carreira. E não está nem aí com as ovelhas, com as almas. Você pode falar também dos leigos que têm algum apostolado, que dirigem algum apostolado. São mercenários na medida em que pensam só em si mesmos. E são bons pastores à imagem de Jesus na medida que querem o bem das pessoas que eles dirigem. Então, o próprio Evangelho nos vai dizer mais características sobre esse ser bom pastor, né? Porque diz que o mercenário, que não é o pastor das ovelhas, e nem o dono delas, vê o lobo chegar e as abandona e foge. O lobo as ataca e dispersa. Ele é apenas um mercenário, não se importa com as ovelhas. Mas o bom pastor é totalmente o contrário. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por último, Jesus ainda fala que tem outras ovelhas que não são desse redil. Então ele quer dizer com isso que ele não se contenta com o povo de Israel. Ele está dando a vida não só por aqueles daquele tempo. Ele estava pensando também em nós, em pleno século XXI. Jesus, ele é o bom pastor. Tiremos algumas conclusões disso. Se Jesus é o bom pastor, nós devemos confiar absolutamente nele. E pensar, eu sou uma ovelha burrinha. Eu preciso que o pastor me conduza. A sua verdade, a sua vontade é aquilo que me vai dizer o que é melhor para mim. O bom pastor, ele sabe o que é melhor para mim e eu aceito. Na minha oração, na minha vida espiritual, eu quero, Senhor Jesus, seja o Senhor o meu pastor. Inclusive, quando eu não entenda, quando eu não esteja de acordo, quando seja difícil, quando eu tenha que passar pela minha cruz. O bom pastor, ele sabe o que é melhor para mim. Eu confio nele. Eu confio nele. E a segunda conclusão é, se nós somos apóstolos e queremos fazer apostolado, nós temos que nos basear no exemplo de Jesus, bom pastor. Se nós estamos pensando em realizar os nossos sonhos, nós estamos usando o apostolado para nos projetar como pessoas, porque nós nos sentimos bem, porque nós temos muitos likes, porque nós somos muito queridos, estimados, e começamos a nos encher de condições para poder fazer as coisas pelos demais, eu estou sendo mercenário. Mercenário. O bom pastor é aquele que pensa no bem das suas ovelhas. As conhece, as ama e dá a vida por elas, igual que o bom pastor fez conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!